Então, gente, eu vou compartilhar a tela, que eu quero mostrar para vocês uma figura que ela é bem conhecida quando a gente fala em atendimento em suporte básico de vida. Então, eu quero trazer essa figura e eu trouxe essa frase aqui que eu acho que é bem importante para a gente entender como é necessário que toda a população saiba fazer as manobras básicas de atendimento a uma parada cardiorrespiratória. E olha o que essa frase diz. Ela nos fala aqui, ó, apesar dos avanços recentes, né, que a gente sabe que as questões na área da saúde têm avançado muito em tecnologia, em recursos, né, em processos, em organização, apesar de todos esses avanços, menos de 40% dos adultos recebem, isso aqui é RCP, é reanimação cardiopulmonar iniciada por leigos. Então, vejam como poucos leigos estão capacitados para iniciar essas manobras básicas de suporte de vida. E, além disso, menos de 12% tem um DEA aplicado antes da chegada do serviço móvel de emergência, do SAMU. O DEA é um aparelho que ele dá aquele choque no peito da pessoa quando ela está em parada cardiorrespiratória. Então, as manobras básicas de ressuscitação cardiopulmonar e a aplicação do DEA, elas podem ser realizadas por qualquer pessoa, independente de ela ter uma formação na saúde ou não, mas ela precisa ter um treinamento, ela precisa saber fazer essas manobras. Então, mais uma vez eu ressalto, um dos papéis do enfermeiro é a educação em saúde. E a gente ensinar as pessoas leigas a fazerem essas manobras também é uma responsabilidade nossa. E aí eu quero passar para vocês aqui esse elo, tá? Esses aqui é o elo de suporte básico de vida. Então, ele prevê tudo que deve ser feito quando a gente se depara com alguém numa parada extra-hospitalar, tá? Então, o primeiro elo, ele fala de acionamento do serviço médico de emergência, ou do SAMU, do nosso serviço móvel de emergência. E para eu fazer um acionamento desse serviço, eu preciso saber identificar a parada cardiorrespiratória. Então, dentro desse elo, a gente tem que saber identificar a parada cardiorrespiratória e acionar uma ajuda, que no caso aqui no Brasil é o SAMU. Eu preciso começar a iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar de alta qualidade. Então, aqui a gente vai discutir nessa nossa aula todas as manobras básicas que devem ser feitas por pessoas leigas. E a gente deve também fazer a desfibrilação precoce, que é aquele choque que se dá no peito da pessoa, utilizando um equipamento específico para isso. Esses três elos, eles podem ser feitos, então, por qualquer pessoa que seja treinada e que saiba reconhecer, saiba aplicar as manobras, a RCP de alta qualidade, e saiba utilizar aquele equipamento que é o DEA, para que depois esse indivíduo receba cuidados avançados de ressuscitação, que daí aqui já seria lá uma ambulância avançada do SAMU, para que ele possa ser transferido para um hospital, e aí sim lá para uma UTI, para uma emergência, e ter os cuidados pós-parada cardiorrespiratória, e assim ele ter uma boa recuperação. Então, eu gosto muito de mostrar esses elos. Opa, eu falei SAMU e o meu telefone estava ligando automaticamente para o SAMU. Reconheceu a minha voz. Então, gente, eu gosto de mostrar esses elos porque a gente consegue compreender como é importante o papel do enfermeiro como um educador em saúde da população. Ele vai ensinar esses três primeiros elos para qualquer pessoa. E depois a gente ainda vai encontrar enfermeiros aqui na ressuscitação avançada, nos cuidados pós-parada, para que a gente tenha um paciente que se recupere da forma mais positiva possível, com menos sequelas e que ele possa ter uma vida produtiva e com qualidade após ele ter sofrido uma parada cardiorrespiratória. Então, esses elos, eles são fundamentais e são bem importantes que a gente tenha consciência de que tudo isso precisa acontecer quando alguém entra em parada cardiorrespiratória
e que qualquer pessoa pode atuar, então, nesses primeiros 3 elos, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta até agora? Antes de eu passar o nosso videozinho? Como essa questão das pessoas leigas saberem fazer, né, uma ressuscitação, isso seria importante se fosse ensinado, por exemplo, no ensino médio, né? Tipo uma matéria extracurricular, por exemplo. Acho que seria muito proveitoso para as pessoas, né? Eu acho, concordo contigo, Mariana. Eu acho que a gente tem algumas iniciativas assim pontuais, né, que até a própria Unicinos vai nas escolas, ensina esses gestos básicos de vida, né, ensina a atender uma parada cardiorrespiratória no suporte básico, mas como que seria importante que a gente tivesse isso estabelecido como uma política de saúde, né, como algo previsto pelas prefeituras, pelas escolas, enfim, mas está aí um espaço que a gente precisa cada vez aprimorar mais ainda, né? Ó, a Dani está dizendo que essa é uma vontade dela, trabalhar nessa área de educação e saúde, e está aí capacitando e ensinando as pessoas a atuarem nesses momentos. Então, gente, e por que que isso é importante que qualquer pessoa leiga possa atender? Porque a cada 1 minuto que uma pessoa fica em parada cardiorrespiratória, diminui 10% a chance dela sobreviver após o evento. Então, o que a gente costuma usar a seguinte frase: tempo é cérebro. Quanto mais tempo a pessoa está em parada cardiorrespiratória, mais tempo o cérebro vai ficar sem estar circulando sangue, e aí começam então as sequelas, que algumas podem ser reversíveis, ou até mesmo sequelas que são irreversíveis. Então, quando a gente tem a população leiga capacitada para fazer as manobras básicas, a gente vai conseguir diminuir esse tempo que o cérebro fica sem perfusão, sem sangue chegando lá. E aí a gente vai ter pessoas recuperar, um maior número de pessoas recuperadas. Tá? Então, por isso que é importante todas essas questões. E quando a gente fala em devolver o sangue para o cérebro e melhorar essa perfusão cerebral, não é com medidas avançadas, é com essas medidas básicas de compressão torácica, para que a gente possa fazer as vezes do coração e mandar sangue lá para o cérebro. Então, por isso que é importante essas manobras básicas. Vamos Eu seguir para o acho vídeo. muito importante também. Eu presenciei 2 vezes, por pegar muito ônibus, assim, eu presenciei 2 vezes no verão 2 pessoas terem a parada na parada de ônibus, né, por conta do calor, um senhor de idade e um garoto que tinha problema também. E ninguém conseguiu prestar socorro, a ambulância demorou em torno de 1 hora. E quando foi o garoto, uma enfermeira estava esperando o ônibus também, graças a Deus conseguiu ajudar, mas o senhor podia ter perco a vida. Até hoje, assim, eu não sei o que aconteceu, mas a ambulância demorou em torno de 1 hora e ninguém conseguiu ajudar também, porque ninguém sabia como prestar socorro, ele ficou deitado no chão só. Sim. Então é importante mesmo, se alguém já sabe fazer as manobras básicas, que inclui a ajuda, é a primeira delas, né? Então tu já está dando mais chances de vida e de sobrevivência para essa vítima, para esse indivíduo. Né? Eu vou passar um videozinho então que a gente gravou para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui. E aí depois do vídeo a gente conversa mais um pouco e se vocês tiverem dúvidas, anotem para depois do vídeo a gente poder então conversar sobre elas, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Ah, espera aí que eu esqueci de fazer uma coisa. Senão não vai passar o som. Só um minutinho. Olá, pessoal. Eu sou o professor Jefferson Fioravante, do curso de enfermagem da Unicinos. E estamos aqui hoje para ministrar a oficina de atendimento à parada cardiorrespiratória. Como vocês podem ver, eu estou de máscara e toda a equipe de alunos e equipe técnica que está participando desse vídeo também está protegida, seguindo todos os protocolos contra a Covid-19. Então, nossa oficina ela vai abordar o suporte básico de vida, que são todas as manobras que qualquer pessoa, independente da sua formação, podem realizar quando se deparam a uma situação de parada cardiorrespiratória. E nesse vídeo nós vamos mostrar todas essas manobras e ensinar vocês
a praticá-las também. Olá, meu nome é Carol e eu sou acadêmica de enfermagem aqui da Unicinos. E hoje eu vim apresentar para vocês o primeiro passo do suporte básico de vida. Em um primeiro momento, precisamos identificar a parada cardiorrespiratória. Podemos fazer isso chamando a vítima e gritando: senhor, senhora. Depois disso, precisamos identificar se a vítima está respirando ou não. Caso a vítima não responda e não possua respiração, isso significa que ela está em uma parada cardiorrespiratória. Lembrando que o suporte básico de vida pode ser feito por qualquer pessoa, não é necessário que se verifique o pulso. Oi, eu sou o acadêmico de enfermagem Maurício e vou falar sobre a segunda etapa do suporte básico de vida. Após a primeira etapa, onde você identificou que o paciente não respira e não responde, você vai solicitar ajuda, ligando para o SAMU no número 192. Você vai ficar tranquilo e vai passar as informações do que está vendo no momento. Você vai explicar para o atendente o que está acontecendo e ele pode solicitar por um desfibrilador externo automático caso haja algum disponível no local. Mas o que é um desfibrilador externo automático? É aquela máquina o ritmo do paciente e também identificar se é necessário ou não realizar um choque. Para utilizá-lo é muito simples. Qualquer pessoa, seja profissional da saúde ou não, pode fazer uso dele. Ele já vem com estas pás que você deve posicionar no peito do paciente conforme os desenhos que estão aqui. Ele também conta com este conector que deve ser conectado no aparelho. Após isso, você vai ligar o aparelho e vai seguir todas as instruções que forem fornecidas por ele. Analisando o ritmo cardíaco. Ele, então, irá analisar se vai ser necessário ou não a descarga de um choque para restabelecer o ritmo do coração do paciente. Oi, meu nome é Júlia, eu sou acadêmica de enfermagem da Unicinos. Depois da identificação da parada e do pedido de ajuda, essa é a terceira etapa. Na terceira etapa, a gente vai fazer as compressões torácicas. As compressões torácicas são inicialmente feitas com o paciente numa superfície rígida e plana. Deve-se expor o tórax do paciente e iniciar as compressões com essa região da mão. Essa região no meio do tórax do paciente, entrelaçando as duas mãos. As compressões devem ser feitas de 100 a 120 vezes por minuto e deve ser comprimido 5 centímetros do tórax e esperando que ele volte à sua posição normal. Oi, meu nome é Daniele, sou acadêmica de enfermagem aqui da Unicinos e vou falar um pouco mais sobre as compressões torácicas. As compressões torácicas, elas devem ser realizadas de 100 a 120 vezes por minuto. Lembrando que após 2 minutos, a pessoa que está realizando as compressões torácicas e sentir-se cansada, ela deve trocar com o seu colega, pois as compressões torácicas, elas devem ser muito efetivas e bem realizadas. Então, ela cansa bastante, né? Você deve realizar as compressões até a chegada do SAMU ou até a pessoa recuperar a consciência e respirar. Senhor, senhor. Ó, ele não está respondendo e não está respirando. Por favor, alguém chama o SAMU, disca 192 para mim. Agora eu vou iniciar aqui as compressões nele, tá? Tem que expor o tórax aqui na linha mamelar e começar as compressões. Chegou a Ondeia. Vamos instalar. Posicione eletrodos no tórax do paciente. Encaixe conector dos eletrodos na entrada, perto da luz que pisca, analisando o ritmo cardíaco. Não toque o paciente. Choque recomendado. Carregando. Afaste-se do paciente. Administre o choque agora. Pressione o botão laranja agora. Todo mundo se afasta. Choque administrado. Em pausa.
Administre ressuscitação cardiopulmonar. Pare, ressuscitação cardiopulmonar. Analisando o ritmo cardíaco. Afaste-se do paciente. Analisando o ritmo cardíaco. Choque não indicado. Em pausa. Se necessário, Senhor, senhora, ressuscitação cardiopulmonar. não responde, continua não respirando. Então, nós demonstramos aqui os passos do suporte básico de vida. Você deve seguir esses passos até a chegada do SAMU ou até que a vítima recupere a consciência e as respirações. No curso de enfermagem da Unicinos, as aulas acontecem nos laboratórios de prática desde o 3º semestre. E assim elas vão acontecendo até o final do curso, onde você vai poder desenvolver todas as competências necessárias para ser um enfermeiro. Isso aí, gente. Então, esse é o vídeo que a gente produziu para vocês, onde nós apresentamos, né, primeiramente a etapa por etapa, manobra por manobra que deve ser feita no suporte básico de vida. E depois vocês viram que a gente fez um vídeo apresentando uma simulação completa ali do atendimento de suporte básico de vida. E agora eu quero ouvir vocês. Perguntas, dúvidas, o que chamou atenção, tinham ideia que era assim, pensavam que era muito diferente. Vocês, enquanto enfermeiros, assim, sentiram muita diferença na hora de fazer, assim, a compressão num boneco e num paciente de verdade? Olha, Mariana, bem interessante a tua pergunta. Os manequins, os bonecos, eles reproduzem bastante. Eles têm uma boa fidelidade em relação a uma pessoa, tá? Só que o que muda é, às vezes, quando a pessoa é, por exemplo, obesa, aí tu vai ter uma maior dificuldade, daí fica um pouco diferente do que é no manequim. Ou quando a pessoa tem algum problema de coluna, ou algum problema ósseo, que muda a estrutura um pouquinho do tórax, vai ficar diferente. Mas, no geral, a gente treinar nos manequins é muito semelhante ao que acontece na prática. Tu consegue ter uma boa visão do que acontece na prática. A gente tem que lembrar que tem um outro componente que eu acho que faz muita diferença. Quando a gente está no laboratório e trabalhando com bonecos, é uma situação controlada, né? Quando a gente está na vida como ela é e está atendendo uma pessoa de verdade, a gente está sob efeito da nossa emoção e do nosso ser enquanto pessoa também que está atendendo outra pessoa. Então, a nossa capacidade de autocontrole, de nos deixarmos tranquilos, para que a gente possa fazer o que é necessário fazer, acredito que seja o maior desafio. Porque, neste momento, a tranquilidade e a razão para que a gente siga corretamente os passos recomendados pela Sociedade Americana de Cardiologia, para que todos os passos sejam seguidos, é o que vai fazer com que a gente tenha um sucesso, ou o maior sucesso na ressuscitação de um paciente. Então, assim, não é a massagem a primeira situação. É de você reconhecer que esse paciente está precisando de ajuda, chamar o SAMU e depois tu vai fazer a massagem. Então, assim, que você tenha isso presente, isso acontece em segundos, tá, Mariana? Mas que você tem que seguir esses passos. Então, é isso que eu acho que é o desafio maior. E quando a gente começa no início, a gente tem que fazer um esforço muito grande para manter a nossa emoção controlada. Porque a gente também precisa manter sob o autocontrole para que a nossa razão chegue em primeiro lugar e a gente consiga ser efetivo tecnicamente. Ali é muito estudo e muita aplicação técnica, muito treino. Por causa disso que hoje as universidades se ocupam tanto de ter laboratórios bem equipados, para que as pessoas não aprendam diretamente para que os profissionais não aprendam diretamente nas pessoas,
e sim no laboratório. Dentro que tu consegue fazer bem no laboratório, a chance de você acertar e fazer bem numa pessoa é maior. A gente conseguiu te explicar, Mariana? Acho que o que mais muda, claro que um ser humano e um boneco são duas situações diferentes, mas o que mais muda é a emoção mesmo, né, que tu tá exposto naquele momento. E tem uma outra coisa importante nesses momentos, quando tu é enfermeiro de uma equipe, tu que lidera a equipe. Se tu começa a patetear, ou, por exemplo, tu perde a organização, o senso de conduzir essa equipe, de liderar essa equipe, o resto dos profissionais vão tudo junto contigo. E aí o risco de um erro ou de não fazer tão bem feito é muito maior. Então, assim, o autocontrole, o equilíbrio, a inteligência emocional são fundamentais nesse momento. Então, não adianta começar a gritar. Gritar não vai resolver nada, né? Você vai se centrar naquilo que tu tá fazendo. Mais perguntas, gente? Kathleen, outra Mariana. Então, vocês viram que são manobras simples, né? Para a gente identificar, chamando o paciente, chamando a pessoa e vendo que ela não responde, aí tu vai já observar que ela não está respondendo, e aí, então, tu vai chamar ajuda, né? A gente sozinho, quando está num ambiente extra-hospitalar, sem uma equipe, a gente sozinho não consegue manter uma reanimação por muito tempo, então realmente precisa chamar ajuda especializada, e até que a ajuda chegue, como antes a menina falou para nós ali, né, que acho que foi a Mariana, né, que comentou que demorou, não foi a Mariana, foi a outra menina, que demorou bastante tempo até o SAMU chegar. Então, nesse tempo do SAMU, a gente vai mantendo as compressões torácicas. Vocês viram que a gente não falou em ventilação boca a boca, né? Então, a ventilação boca a boca, principalmente agora no momento da Covid, ela é contraindicada. E se fosse num período sem pandemia, a gente tem uma recomendação assim: existem riscos de transmissão de algumas doenças se a gente colocar a nossa boca na boca de outra pessoa para fazer ventilação. Então, se a gente não tem um equipamento adequado e se a gente não vai se colocar em risco, ela não é tão fundamental, tá? A ênfase, o principal é manter as compressões torácicas e fazer a desfibrilação quando for possível. A ventilação, ela pode ser secundária. Se eu tiver um equipamento adequado, uma forma de me proteger, ou se for alguém da minha família, eu posso fazer tranquilamente, isso vai aprimorar as manobras de reanimação cardiopulmonar. Mas ela não é tão fundamental quanto as compressões, né? Vocês devem estar perguntando, no vídeo, a gente mostrou a DEA, né? Provavelmente, na rua, quando isso acontecer, nós não vamos ter o DEA. O DEA é quando a gente está num serviço de saúde, que tenha condições de utilizar. Na rua, certamente, ou em casa, a gente não vai ter. Então, a gente vai seguir, que é as primeiras orientações, né? Acho que isso, Jefferson, talvez tu possas explicar um pouquinho melhor. Talvez eles tenham... seja importante. Que lugar que está o DEA, né? A gente fez questão de colocar o DEA. Mesmo. Olha, a gente fez questão de colocar o DEA. Desculpa, pode falar, Kathleen. Pode falar. Não, eu estava me perguntando, por exemplo, se eu estiver numa rua assim e não tiver, o que eu faço? Tá. Então, assim, a gente fez questão de colocar o DEA porque em países desenvolvidos a gente tem DEA em diversos lugares. Tu vai numa igreja, tem o DEA. Tu vai numa rua movimentada, vai ter um DEA. Tu vai num aeroporto, vai ter um DEA. Aqui no Brasil, o DEA ele está disponível já em alguns lugares, tá? Aqui no nosso país isso está ficando mais popular, digamos assim, está ficando mais acessível ao uso, tá? Mas então, no caso de eu não estou lá num campo de futebol, eu não estou num shopping, eu não estou num local onde tem o DEA. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar a parada, a gente vai chamar ajuda. Se tem mais alguém comigo, eu vou dizer, Vânia, liga para o SAMU enquanto eu vou iniciar as compressões torácicas. Enquanto a Vânia está ligando lá para o SAMU e explicando o que está acontecendo, eu já vou iniciar as compressões torácicas. Vou continuar essas compressões torácicas até que chegue um DEA ou até que o SAMU chegue.
Então, o que a gente vai fazer é compressão torácica, até a chegada do SAMU ou até a chegada daquele equipamento. Porque o equipamento ele é muito fácil de utilizar, como vocês viram no vídeo. Ele é totalmente autoexplicativo, não tem como a gente errar. Só que, infelizmente, no nosso país, ainda o acesso a ele é bastante limitado. Eu tive a oportunidade de viajar para outros países e assim, tem diversas ruas, tu encontra tipo um totemzinho, aquele vidro de quebrar, se tem emergência, quebra, que nem para... Jefferson trancou. As últimas frases a gente não escutou. Oi, gente. Melhorou. Agora sim. Ficou claro, Kathleen, para ti, então? Ficou sim, muito obrigada. Eu vou desligar a minha câmera porque a minha conexão está muito ruim agora. Não sei, Vânia, acho que a gente pode se encaminhando para o encerramento, que a gente já passou da hora, era até as 4h10. Não sei se alguém tem outra atividade, né? Por isso a minha preocupação. Podemos fechando, então. Queremos compartilhar com vocês que nós estamos disponíveis. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, algum questionamento fazer em relação ao curso, quando passar esse período de pandemia, a universidade vai estar disponível, aberta para receber vocês presencialmente. Esperamos que isso seja muito em breve, porque nós todos estamos com muitas saudades do campus, de voltar a uma vida que a gente deixou lá no dia 17 de março. Talvez não a encontraremos como a deixamos, mas pelo menos o mais próximo possível, né? Então, sejam muito bem-vindos à universidade. Caso queiram, nós estamos disponíveis para conversar com vocês. Um grande abraço e, professor Jefferson, muito obrigado pela participação. Tá certo. Muito obrigado, Vânia. Obrigado a todos que participaram. É muito legal poder compartilhar com vocês esse momento e participar, né, de um momento tão especial na vida das pessoas, que é a escolha da profissão. Eu espero que a gente tenha conseguido inspirar vocês e mostrar a nossa paixão pela enfermagem, que é muito grande. E esperamos vê-los em breve. Certo. Então, tá. Tchau, gente. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, até mais. Obrigada. Sucesso para vocês. Se cuidem, tá? Não brinque com o Covid. Levem a sério. Até mais. Tchau, tchau.